first of all, not to make enemies with the other drivers. That would be a good start. I don't know. I've got a little bit of experience in those kind of cars, doing some NASCAR in the States, but this car is very different. So I just can't wait to get behind the wheel and find out how it actually drives. I've been told that the cars are very difficult to drive, and it takes a long time to get used to it, more than one race weekend. So we'll see. We get here. We start driving already today, so it's 4 days of driving. But we should get a lot of mileage before the race starts. But I've also told that the level of the category is very strong. There's a lot of drivers in 1 second, so it will be very difficult. That makes it exciting. Bom, ele começa dizendo que, antes de tudo, ele não quer fazer inimizade com os outros pilotos. Mas ele está aqui realmente para correr, é uma categoria que, pelo que ele viu falar, ele tem alguma experiência com carro de turismo, mas pelo que ele viu falar, o carro é muito difícil de dirigir. Mas como ele vai ter 4 dias, vai ter bastante quilometragem, vamos ver o que ele pode tirar. Mas, de qualquer maneira, ele acredita que vai ser um fim de semana bastante duro para ele. As perguntas devem ser feitas em português para mim, e eu faço a tradução para o inglês para ele, e depois traduzo a resposta deles. Primeira pergunta, quem se candidata? Obrigado. Oi. Bom dia, Edson Viana, TV Globo. Eu queria perguntar para ele, Lito, depois de tudo que ele já conseguiu na carreira, aos 40 anos, o que ainda move, já que o Villeneuve ia entrar num carro e acelerar, assim, topar esse tipo de desafio como ele está topando agora? The question is, at this moment in your career, you got a lot of success, world champion, and drove all of the main series in the world. What's your drive? What makes you accept such a challenge? I love racing. It's very simple. I love having a wheel in my hand and race and compete. It's not just driving on your own. That's already special, but going to the limit, pushing that limit, finding a way to always get better. And it doesn't matter how long you've competed, how long you've done something, and how much experience you have, how much success you have. You can still get better. You can still have new people to beat and learn from it. And that's exciting. There's also some adrenaline. But I think I'll probably race until I die anyway. Ele responde inicia dizendo que é muito simples, ele adora correr, ele ama correr. O desafio de melhorar sempre, de superando seus limites, tudo isso faz dele um apaixonado pelas corridas e provavelmente ele vai correr até o fim da vida dele. I just want to answer. I decided when I was 5 years old I would race, and since that day that's the only thing that's been in my mind. I never thought I would do anything else, so I think it's really part of me. Ele decidiu ser piloto de competições aos 5 anos de idade, até agora não mudou de ideia, é a parte da vida dele. A vida dele tem sido as corridas e vai ser assim até o fim. Próxima pergunta. Bom dia, Alexandre Villeneuve, de Globoesporte.com. Gostaria de saber se correr com pilotos com quem o Jacques já teve outras experiências em pista, que nós temos 5 casos aqui na Stock, muda alguma coisa? Se competir contra pilotos que ele já conhece, muda algo na relação na pista ou se é tudo do zero de novo? Will it make any difference to race against drivers you know from other series? It's always nice when you know the other drivers socially. You know them a little bit, so you kind of know what to expect. But the few I've raced against was in F1, and that's very different. The way the cars were and how you raced on the track was very different. And when I raced against them in F1, they were the new ones, and they had to learn. I knew exactly what I was doing. Where here it's the other way around. They know the cars well, and I'm the one who has to learn. É bom conhecer alguns pilotos, saber o que esperar deles, mas, na verdade, a situação se inverte. Quando eles estavam na Fórmula 1, eles eram os novatos, eles estavam chegando, enquanto eles já eram pilotos estabelecidos. Agora as coisas se invertem, então, na verdade, as coisas não mudam tanto. Hi, Jacques. Let me ask you a question. Português, por favor. Você correu muito em Fórmula 1, foi campeão,
e tinha um estilo sempre agressivo, mais ou menos o estilo hoje da NASCAR. Como que você vê essa história de qualquer coisa hoje na Fórmula 1 é motivo para ter um pênalti e ter a tua maneira sempre agressiva de dirigir? Understood that. I kind of guessed it. I've always seen racing as and race car drivers as heroes and gladiators, and the racetrack as an arena where you leave man against man, machine against machine, and you let them fight it out, and that's how you build respect as well. And that's how NASCAR is. There's no ruling. If one driver does something bad to another, then the next lap you can wait and he'll put you in the wall, and then everybody's happy and you can move on to the next race. So that saves you from a little bit like you see some now in football sometimes. There's a lot of dirty moves, but if you don't get caught by the referee, good. So they do the dirty moves because there's a lot of referee. And F1 has that problem now. Anytime someone tries to make an overtaking, there's a penalty. Unless you don't get caught, unless they don't see you on TV. So it pushes you to do dirty driving. And that doesn't happen when it's open like in NASCAR now, because you know that someone will just punch you or put you in the wall. I prefer that aspect. That's how it was when I got in racing. There was always a lot of respect in between drivers, but also because in the 80s, and 70s, racing was dangerous, so drivers didn't do anything stupid. Ele diz que na NASCAR, por exemplo, primeiro de tudo, ele não é a favor dessa farta distribuição de penalidades que está havendo na Fórmula 1. É importante que ele sempre viu o piloto como um gladiador, como um herói, e os circuitos como arenas. E que ele gosta mais do estilo da NASCAR, onde se o piloto comete alguma atitude menos ética, menos lícita contra você, na volta seguinte você planta ele num duro e está tudo bem, vamos para casa todos felizes. Antigamente, né, a Fórmula 1 era mais perigosa, mas havia um respeito entre os pilotos. E esse respeito deve ser conquistado pelos pilotos e não existir todo esse excesso de penalidades de gente, dos comissários julgando coisas que deveriam ser julgadas pelos pilotos.